Olá, olá, bangueiros, bangaus, banguetes, como é que vocês estão? Mais um BangaCast, seja muito bem-vindo, bem-vinda aí pelo Vinde. A gente está aqui, esse é o podcast do Banga, que é o Banga Café, um café afrocultural que fica aqui no canal 2 em Santos, na Avenida Bernardino de Campos 332. Aqui a gente tem rodas de conversa, a gente tem clube do livro, somente com autores negros. A gente faz mais o quê, meu Deus? A gente lança livros. Então, se você não conhece, procure conhecer, venha tomar um café com a gente. Então, vamos falar sobre a minha beleza? Porque hoje, estou ainda mais bela por conta de quem? De Muvuca, que também é o nosso convidado de hoje, que é o idealizador de Muvuca e um advogado e idealizador do Muvuca, Pedro. Se você não conhece, procure conhecer também, porque se você não conhece, algum problema você tem, porque é uma pessoa que é rodada, né, gente? Vamos falar que todo mundo... Rodado não. Muito obrigado, meu amor, obrigado. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Banga pelo convite, Tá daqui hoje diante também uma mulher que eu muito admiro, é muito importante pra mim, Desde que esse espaço foi aberto, eu já olhei assim com os olhinhos muito marejados e eu fico muito feliz, Que com muitos contratempos a gente sabe como o nosso povo tem dificuldade para tocar as coisas, mas que isso aqui segue de pé, que tem sido um espaço de resistência, e fico muito honrada de estar nesse território. Peço licença para chegar, Esteja em casa. E é isso, gente. Como o Tairinha introduziu um pouquinho, meu nome é Pedro, eu sou idealizador da Muvuca, Muvuca é um sonho que saiu do papel depois de muito estresse profissional dentro do corporativo, acho que como a grande maioria dos nossos, Sim. Apedrejado dentro das empresas e sofrendo, e aí idealizei uma empresa que hoje lida com demandas jurídico-artísticas, de jovens empreendedores negros, artistas. Temos a nossa frente de moda, também voltada para moda preta, E a frente cultural também, dos editais, festivais, enfim. Sim, então é isso que a gente vai falar sobre hoje, A gente vai falar sobre empreendedorismo, vou falar um pouco sobre moda, sobre mudança de carreira. Então vamos começar do começo com a minha pergunta de sempre. Se você teve um chá revelação de homem negro, se você desde sempre se reconhece como um homem negro, se houve algum atravessamento que essa ficha caiu pra ti, conta um pouco pra gente. Então é muito louco assim, Porque eu cresci em espaços muito elitizados e muito brancos, assim. Eu consegui uma bolsa numa escola de renome aqui em Santos também, e aí depois minha mãe foi trabalhar numa outra escola que também, enfim, das melhores escolas de Santos, galera branca, elitizada, bababá. E era muito louco porque eu queria tanto fazer parte daquilo, eu queria tanto ser visto como um deles, que eu travava uma batalha eterna e eu nunca conseguia me sentir parte. Mas eu nunca busquei saber o porquê, Eu também não tive essa puxada racial da família, minha família sempre foi muito naquele sentido de, isso não é questão, você consegue alcançar os lugares que você quer além disso, sabe? Isso não é uma questão. Não é impedimento. Minha família tem pessoas indígenas, pessoas pretas, e aí essa galera só que com uma cabeça muito diferente da cabeça que eu tenho hoje, E aí eu fui avisado sobre essa questão pela sociedade de forma meio violenta, Então, depois que a gente cresce assim, volta a lembrar de algumas coisas, eu lembrei de vários atravessamentos que eu tive assim durante a escola, que na época talvez eu não tenha tido a percepção do que era, e às vezes a gente até ri, Tipo, E aí depois o tempo passa e vem aquele peso todo, Sim. Quando eu fui fazer terapia e fiz terapia depois com um profissional preto e fui trazer essas questões à tona, foi uma dor imensa, assim, de coisas que, começam pelo cabelo, aí depois falam uma graça do teu nariz, aí depois você não entende direito. E aí lembro de atravessamentos diretos que eu tive, assim, mesmo na infância, de questões raciais mais assim, E aí depois você vai crescendo, você vai entendendo, Depois me assumi também, eu me assumi aos 23 anos, e é um outro mundo, Porque, felizmente, quando eu me assumi, eu já era um homem racializado, E já estava construindo a minha comunidade, porque vivia rodeado de pessoas brancas, e a partir do momento que eu comecei a me racializar, eu falei, cara, por que eu não tô cabendo aqui? Por que eu não me sinto parte, E aí fui buscar conhecimento, fui buscar entender, e eu falei, tipo, eu não tô me sentindo parte, porque de fato não é o meu espaço,
E aí, enfim, visto até por maus olhos por muita gente, eu passei uma vassoura na minha vida, de verdade, tipo assim... Deu um reset. Eu preciso mudar, isso não faz bem pra minha saúde física, não faz bem pra minha saúde mental, né? E era uns atravessamentos muito no lugar da brincadeira, no lugar do, sabe? Eu falei, não dá pra mim. E aí fui buscar os meus, fui criando a minha comunidade, que são as pessoas que eu fui juntando um a um, assim, até hoje, que deram propósito para minha questão profissional. Trabalhei no Instituto de Diversidade lá do Maranhão, produzi junto com eles a festa no Dia da Consciência Negra lá no Maranhão. Então comecei a ter outras experiências, né, que foram enriquecendo o meu trabalho. No começo ali, com uma questão racial muito voltada a explicar para a galera branca o que era racismo, então eu me vi dentro de um instituto que me foi feita uma proposta, tipo assim, vamos fazer pelos nossos, pá. Quando eu vi, eu tava dando curso de letramento racial dentro de empresas para empresários brancos e, tipo, aquilo começou a me incomodar muito. Até que eu comecei a ler mais sobre panafricanismo, voltar meus pensamentos para os meus mesmo, e hoje é isso. A grande maioria dos meus clientes são pessoas pretas, que se sentem muito em casa quando estão comigo e prestam serviço, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente recebe os nossos em casa, isso é muito ancestral, né? Um cafezinho, se oferece um bolinho, se oferece um negócio, cuidado com coisas que a gente não teve lá atrás, né? De algumas pessoas. É sempre nesse lugar do acolhimento, né? A gente se une pelas dores, né? Então isso faz muito sentido. Então minha caminhada foi perdida por muito tempo, com muitos atravessamentos, mas muito perdida, né? E depois me colocando no meu lugar, assim, encontrando direção, e hoje bem tranquilo, me sentindo parte, enfim, tá ótimo, bem gostoso, bem gostoso. Que delícia. E o Pedrinho, o pequeno Pedro? Ai, que difícil. Ai, sempre difícil falar da infância. Mas pequeno Pedro já assumia seu cabelo. Como é que você via essa questão de carreira? Você acha que você já pensava em ser advogado? Ou o que você queria ser quando você era pequenininha, assim? Bom, falando primeiro dessa questão racial, a minha infância ela foi munida por muitos atravessamentos, né? Eu não entendia porque algumas pessoas da minha família não gostassem que eu tomasse sol. Meu cabelo vivia sempre raspado, entendeu? Então era muito no lugar de tentar apagar uma coisa... Coisar, né? Exatamente. E aí nessa eu acabei ficando muito perdido, né? Eu ouvia tipo assim, você só pode cortar o teu cabelo com quem tem cabelo liso porque alisa o cabelo. Era bem nesse lugar. Porque não queriam que eu fosse num salão black que ia cortar o meu cabelo da forma que ele é e da forma, babá. Então, depois eu fui entender que fazia sentido algumas colocações, né? Mas nessa história de ficar muito tempo na praia, de cabelo e tom, foi muito no atravessamento, né? Eu me vestia como eles, eu falava como eles, eu me portava como eles. Então, era muito no lugar de querer fazer parte, mas ao mesmo tempo eu não entendia por que as coisas não iam. Por que as meninas olhavam para os outros meninos e não me olhavam, né? Eu acho que a porrada para eu acordar, assim, eu tava no começo da adolescência. E aí eu tava no mob até um dia. Não preciso nem falar mais nada. Nunca. E eu fui muito, assim, muito. E aí eu lembro que teve uma menina uma vez, um amigo meu foi me agitar essa menina assim, numa época que eu também não era assumido ainda, né? Saí com algumas mulheres. E aí eu lembro que meu amigo foi falar e ela me olhou, tipo assim, eu não quero ele porque ele é neguinho, eu quero você. Tipo, na minha cara, né? Que abusada. Aí sabe quando você olha aquilo, você fala, tipo, eu não tenho mais como ignorar isso. Sabe? E aí começa o processo do Pedro na pandemia. Toda essa minha descoberta, né? Ela foi dentro de um lugar de muita dor, né? Eu tive uma depressão durante a pandemia muito severa, né? Que durou ali quase 2 anos. Eu tomava 7 remédios por dia. Eu tive uma tentativa de suicídio. Foi uma coisa, tipo assim, um período muito caótico da minha vida. Eu fui salvo pela espiritualidade de verdade, né? Fui salvo mesmo. Porque eles me mostraram luz, eles me mostraram que tinha um caminho e que valia a pena continuar, né? Mas esse processo todo meu de me colocar no mundo da forma que eu sou foi através de muita dor. E super recente, né? Super recente. Então, eu deixei meu cabelo crescer na pandemia. Que loucura! Né? Sabe você raspava? Raspava todo o cabelo, não deixava crescer. Gente, eu não consigo te imaginar assim. Depois eu te mostro. Meu Deus! Mas a vida inteira, cabelinho raspado. E dá pra ver na minha feição, assim mesmo. Era outra pessoa, sabe? E aí, depois que eu passei por todos os atravessamentos, eu falei, cara... Se eu não tiver que pisar nesse mundo pra ser feliz, pra me colocar da forma que eu sou... Porque eu sempre fui uma pessoa... que transpirava a arte, sempre fui uma pessoa expansiva, engraçada, que brincava, que me comunicava. E todos os atravessamentos que eu tive foram tulindo esse meu lado. E aí parece que eu cheguei num ponto que eu não tinha vida,
né? Na pandemia, a gente foi colocado de frente pra gente mesmo, né? No meio de um monte de problema, eu me olhava no espelho e não me reconhecia quem eu sou, né? E tu já estava trabalhando como advogado? Já. E de onde que surgiu essa coisa do direito? Então, eu tive muitas vontades, né? Eu amava animais, eu queria ser veterinário. Aí depois, por muitos anos, eu tava decidido a ser cirurgião plástico, que eu assistia a Dr. Ray na TV, assistia aqueles programas americanos, eu ficava, meu Deus, cortando os peitos, as barrigas, eu achava aquilo tudo bem criança louca, né? E aí achava tudo, eu falei, não, vou ser cirurgião plástico, e aí no ensino médio também muito perdido, fazer um teste vocacional com uma psicóloga que estava até dentro da grade escolar, assim, que você vê como escola particular, mesmo eu sendo bolsista, outro aparato, né? Tinha um curso extracurricular de teste vocacional com uma psicóloga, então você já entendia ali, fazia vários testes e entendia onde despontava. E aí eu fiz teatro por 7, 8 anos, né? De atuar mesmo, já fiz séries, já fiz algumas coisas, enfim. E aí nessa decisão aí do ensino médio, no primeiro ano eu ainda estava no núcleo de teatro aqui de Santos, pronto para dar outros passos. E aí entra a família naquele lugar, tipo assim, né? Tá, mas você vai fazer o quê pra ganhar dinheiro, né? Tipo assim, vai ficar nessa de teatrinho até quando, né? Brincar de ator, né? Exatamente, brincar de arte, né? E aí, quando eu fiz os testes, o direito despontou, assim, muito alto. E eu fui entender, né? Uma tribuna, quando você tá numa sustentação oral, nada mais é do que um palco aquilo ali, né? Nossa, realmente. Exatamente. Então você tem que convencer aqueles embargadores de que o teu cliente tem razão. É pura encenação. É puro teatro, assim. E aí eu fui pro direito muito crente a mudar de vida, muito crente, tipo assim, cara, vou mudar os ares, vou de fato, sofri muito na escola porque eu era péssimo em exatas, eu me sentia uma porta, sabe, zerava a prova de exatas, era um horror. E aí o direito veio pra minha vida, me abraçou num primeiro momento, se mostrou um lugar nada acolhedor pro nosso povo no segundo momento, porque é isso, esse que você perguntou, você teve a cabeça raspada a vida inteira? Eu nunca tinha visto um advogado negro de black no fórum. Mas você já tinha visto um advogado negro? Então, os poucos advogados negros que eu tive contato em Santos, era muito nesse lugar da coisa muito polida, sabe? Ah, sim. Você tá polindo seu comportamento, a sua veste é igual a deles, a tua cabeça é raspada. Então você tem que seguir um certo código de conduta ali pra você... Exatamente, pra você fazer parte daquilo ali, entendeu? Eu via advogadas negras, mas eu não via nenhuma advogada negra como black. Há pouco tempo atrás, uma advogada foi tirada de uma audiência porque ela não quis prender o cabelo, né? E chamaram polícia e tudo. Então, assim, ainda estamos nessa era, né? E aí não dá pra eu também chegar pra esse povo e falar, suba o seu cabelo, se vista da forma que você quer, né? Não sei nem se você lembra, você assistiu Insecure? Sim. Então, tem uma cena da Molly, que entra uma advogada negra, que ela tem bem o estilo das negronas lá do Brooklyn, né? Do Bronx, enfim. E aí ela vai dar um toque pra ela polir a conduta dela, né? Tipo, ó, não fala muito assim, você não vai ser bem vista. Tenta ser um pouco menos expansiva. Então, até dos nossos que estavam dentro do ramo, era muito nesse lugar, assim, pra você não sofrer. Sabe? Só que já deu, né, gente? Acho que tá na hora da gente mandar esse povo, sabe, pastar, ser quem a gente é, né? Devolver o olhar torto, né? Devolver o desgosto da palavra das pessoas, né? Então acho que isso tem que estar mesmo. A pessoa te dá uma palavra desgostosa, devolva pra ela o desgosto das palavras dela, sabe? E se colocar nesse lugar mesmo. Então, no começo foi uma esperança, depois se mostrou um lugar que o nosso povo infelizmente é atravessado por muitas coisas, e hoje consegui trazer para dentro da Muvuca num outro lugar, trabalhando para os nossos, enfim. Então... Sim, conta pra gente essa mudança, né? O que rolou, que mudou, que virou a chavinha, que você resolveu criar o Muvuca, se o Muvuca já existia paralelamente, e como é que você começa a monetizar esse trampo, né, de empreendedor? Então, eu sou meio louco, né? Assim, mas um louco muito consciente, um louco muito bem guiado pela espiritualidade. E foi muito nesse lugar da porrada, assim, né? Eu falo muito disso para as pessoas, o povo fica brincando que eu sou devoto de Exu, que nem os evangélicos, né? E aí eu falo que, cara, Exu tá muito presente na minha vida, porque todas as mudanças, tudo que eu aprendi na minha vida, nada foi com ninguém sentando e dizendo assim, Pedrinho, vamos conversar, vamos estudar um novo caminho pra sua vida. Não, foi sempre na porrada, né? Meu último emprego foi, assim, desastroso pro meu psicológico, né?
Eu tive muitos atravessamentos raciais, muitos atravessamentos em relação à minha homossexualidade, muitos atravessamentos no sentido de meu trabalho ser fiscalizado 24 horas por dia, no sentido de da gente se cobrar também dentro dessas multinacionais, a gente se cobra o dobro, porque é isso. Para aparecer ali no meio, eu tenho que entregar 10 vezes mais do que a branca que faz o trabalho mediano dela, porque é isso, tinha umas portinhas lá, né, com a sua cara bonita, e que eram super reconhecidas, super bem amadas, simplesmente por ser quem são, e todos os meus passos estavam sendo vigiados, né. No meio disso tudo, fui pra Bahia, Salvador, que me abraça, que é, tipo assim, o lugar que eu piso, e eu sinto que eu tenho essa ancestralidade viva ali, meu corpo arrepia. E foi uma viagem munida de muitos encontros espirituais, assim, de muitas descobertas. E no meu último banho de mar de Salvador, eu pedi para Iemanjá tirar do meu caminho tudo que me atrasava, sabe? E falei, cara, vocês sempre me disseram que eu tenho um caminho de sucesso pela frente, que a minha vida é brilhante profissionalmente. Cadê? Que eu não tô vendo. Tipo, eu não via onde eu tava, eu não via onde eu tô. Onde tá isso? Eu tô perdido, né? Sim. E dá caminho, me mostra. Bom, fiz o pedido, me senti abraçado dentro daquele mar, assim, foi uma coisa louca. 3 dias depois fui demitido. Voltei de viagem com as contas de Salvador pra pagar, vocês estão na rua. Não era isso que tu queria? Não era isso que tu queria, então assim... Pede que te darei. Ninguém veio me aconselhar, foi no corte, né? E aí, nesse corte, eu já comecei muito que imediatamente a buscar outras vagas de emprego, né? Porque a gente fica nessa, meu Deus, né? Preciso de outra vaga de emprego, como é que eu faço, como é que eu me faço? E aí, nesse lugar... Cara, acho que eu mandei uns 3 currículos, assim. Fiz as 3 entrevistas e aí me vi diante de outros gestores, de outras multinacionais, outras empresas que muito provavelmente ia vivenciar a mesma coisa que eu estava vivendo. E aí eu paro para conversar comigo, tipo, cara, por que eu tô buscando a mesma coisa? Né? E aí, nesse muito conversar, nesse muito intuir as coisas, eu falei, não, vou abrir a minha empresa. A Muvuca, ela era um sonho antigo, eu tinha um sonho de ter um coletivo de pessoas pretas, que a gente pudesse fazer conexões, ter um espaço, tipo um hub, alguma coisa que as pessoas pudessem conversar, e no sentido muito de unir os nossos, né, porque é isso, tinha eu dentro daquela multinacional perdido, como tem várias outras pessoas pretas perdidas dentro de outras empresas, e que, cara, se a gente reúne num espaço, e a gente consegue conversar sobre os nossos interesses, junta 4 ou 5 advogados pretos aí e abre um escritório, pô. Muita gente. A gente não depende mais deles. Exato, entendeu? A gente pode fazer as nossas coisas, então, muito nesse lugar de possibilidade, e aí comecei a me preparar enquanto empreendedor, né? Aí peguei todo esse dinheiro da rescisão, e aí a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma consultoria financeira com a Dina Prats, que é uma consultora preta também lá de São Paulo, muito chique, muito foda, assim, que eu admiro muito. E, ó, isso aqui vai para tua reserva de emergência, isso aqui é caixa da tua empresa, você vai tirar um tanto mensal do salário que é isso, enquanto a tua empresa não começa a dar dinheiro. Então, eu não peguei aquele dinheiro e vi como uma coisa tipo assim, não. Sim, o primeiro passo que eu fiz foi fazer a consultoria financeira para entender se era possível, se era viável. Ela já me deu um banho de esperança, assim, eu falei, cara, vambora. E aí foi um passinho de cada vez. Fiz a consultoria financeira, fui começar a fazer cursos de moda preta, porque por mais que eu nunca tivesse trabalhado com moda, eu tinha trampos independentes de moda fora da empresa. E você já usava do seu conhecimento, das coisas que você gostava para se vestir? Sim, sempre foi muito contido. Eu sempre tive muitas referências europeias do vestir, né? Dos desfiles, das grandes marcas, enfim. Então era uma coisa muito contida, eu tinha dentro de mim, sabe? E aí depois que eu me assumi, que teve todo esse processo, tipo, tá, eu contra o mundo, vamos lá, né? Andei muito tempo de mini saia, de roupa feminina, ia pras baladas aqui em Santos de, nossa, direto, assim, uns botão aqui no joelho, sabe? Tipo, tudo, tive meu momento de liberdade, até eu me encaixar ali e entender, tipo, tá, isso aqui é o que eu gosto de vestir, isso aqui é balada artístico, nananã. Foi um momento meio confuso, sempre tive, mas estava ali guardadinho, e depois isso explodiu, assim, né? Então a Muvuca também veio, né? Esse Pedro que ama moda, vamos trazer uma frente de moda preta, fiz vários cursos de moda preta, fiz a questão da consultoria financeira para aprender a mexer com finanças. Eu acho que a maior deficiência de conhecimento do nosso povo é o financeiro, né? Infelizmente, nosso povo não sabe mexer com dinheiro e ninguém nos ensina, a escola não nos ensina, né? Então é um conhecimento que eu busquei até para poder repassar para os meus mentorados, né? E aí o direito, que era o conhecimento que eu já tinha, voltei para a veia artística, para artistas pretos periféricos. Nada se perde, né? Nada se perde. Então peguei esse apanhado de conhecimentos, desenvolvi outros conhecimentos, estou desenvolvendo outros conhecimentos
para poder abrir portas para o nosso povo, impulsionar outros negócios, enfim. Mas bem esse lugar assim de busca, de descoberta e de acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, infelizmente. Tá dando, né? Já tá dando, tá muito incrível. E você tem já o seu estilo definido, você acha? Ou você tá nessa busca eterna? E aí me conta também como é que Muvuca atua com a gente, assim, né? Eu, por exemplo, que tô meio perdida, né? Eu sempre falo, né? Que depois da maternidade, um outro mundo se abre e, assim, é aquela busca de estilo, tentando resgatar o que você gosta agora, o que você não faz mais sentido. Como é que Muvuca atua nessas situações? Como é que a gente aciona vocês para poder ajudar a gente nos eventos ou para realmente, né, como você fez lá em casa, tipo, olha, gato, isso daqui você pode fazer isso, misturar com isso daqui e fazer outra coisa. Fala aí pra gente como é que funciona. Então, meu estilo eu não tenho definido, eu também acho que não quero botar definição, meu estilo é muito livre, é muito tipo, acordei dessa forma, meu estilo reflete muito o meu estado atual, meu estado de vida, minhas emoções, então eu me comunico através da moda, né, e não tem muitas definições. Todas as minhas referências de moda são pretas hoje, todos os cursos de moda que eu fiz são cursos de moda preta, então as minhas, né, referências estéticas passeiam muito dentro desse mundo, mas um lugar muito aberto. Gosto de brincar muito com o masculino, com o feminino, ver o que pessoas pretas em diáspora estão usando, o que a gente está usando aqui no Brasil, o que é da terra-mãe, né? Então fazer um apanhadão e esse meu estilo bem, assim, louco. E as minhas clientes, cara, eu tento montar sempre um espaço acolhedor, assim, eu tenho o que é meu de referência estética, mas eu acho que eu, como stylist e produtor de moda, tento mais potencializar o que a pessoa já tem, trazer alguns toques, trazer algumas dicas, mas sempre num lugar de troca, de conversa, porque uma coisa que eu não gosto é que eu vejo muitos stylists vestindo a pessoa como ele gosta. Uhum. Às vezes eu olho você, eu vejo o stylist, eu não vejo você, né? Então, para você mesmo, nessa questão pós-maternidade, vixe, a grande maioria das minhas clientes que eu atendo choram, porque é uma coisa complicada, tipo assim, você passa a não se enxergar, seu corpo muda, né? Tem toda a questão de amamentação, de um monte de coisa, de cuidado, de pegar filho, então tem que ser uma roupa confortável, tem que ser algo que eu consiga me mexer, movimentar. Sim. E, ai meu Deus, meu guarda-roupa já não abraça mais, então muito nesse lugar acolhedor mesmo de ouvir, entender que para você faz sentido, né? Colocar minha mãozinha ali onde eu acho que cabe, dar os meus toques, mas fazer com que seja um processo gostoso, porque eu sei que moda para o nosso povo é algo muito... ainda é visto muito naquele lugar de algo muito supérfluo, né? Mas é uma forma muito forte de comunicação do nosso povo, a moda, né? A gente usa a moda para se comunicar, a gente tem muita identidade, né? Uma das suas convidadas, inclusive, falou muito sobre isso, eu assisti, né? Desse vestir, né? Desse comunicar, de se vestir pra gente, né? Isso é muito importante, eu me visto pra mim, eu quero que as minhas clientes se enxerguem no espelho, né? Então, sendo sempre um processo muito acolhedor, trazendo as minhas referências, descolonizando a moda, trazendo outras coisas que muitas vezes as pessoas têm como referências que eu falo, tipo assim, ó, isso aqui, por que você não troca por isso? Sabe? Então, dentro desse espaço bem de abraço, de acolhimento, mas trazendo nossos punches de moda, usando maximalismo, que nosso povo não é nada minimalista. Como vocês podem ver aqui, eu tô muito básica, muito basiquinha, pretinho básico, um cabelinho, aquela cor assim. Um negocinho, né? Um negocinho que... Então é isso, potencializar tudo, trazer pro ápice mesmo, para que vocês se enxerguem como as rainhas que vocês são, meus clientes como os reis que eles são, trazer mesmo a gente para esse lugar do trono, do destaque, porque é o lugar que a gente merece, né? A gente é construtor de tudo, a gente é detentor do conhecimento, a gente botou esse país de pé, né? Então o lugar é nosso, o território é nosso, a gente tem que pisar com muita honra mesmo e com o nariz bem lá em cima, e é assim que eu quero que os meus clientes se sentam. E agora, para acabar... Eu tenho que fazer meu momento que eu sempre falo, o momento de apresentadora chique, que são as minhas 3 palavras. Vou falar 3 palavras, é a primeira coisa que vier à sua mente, você joga. Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola. Preparado? Vamos lá. Ancestralidade. Fundamental. Identidade. Acho que é uma busca eterna. Muvuca. Meu coração, meu sangue, meu pulsar, minha vida, meu ar, meu tudo, meu tudo, meu tudo. Bebida preferida do Banga Café?
Tomei ontem aqui, muitos drinkzinhos. A caipirinha, como é o nome? Alcione? Alcione. Caipirinha com café? Gostaste? Minha preferida, amei. Gostou, né? A Alcione é minha preferida. Olha, também, viu? Inclusive, depois que ela mexeu os pauzinhos dela, passei a amar ainda mais a gata. Eu também. Gente, então é isso. Esse papo gostoso acaba por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença, por me vestir sempre bela, linda e maravilhosa e fazer com que eu me sinta, né? Que é um processo, estamos aí. Então, Muvuca tem me feito me reconectar comigo mesma e eu tenho muito a agradecer por isso. E é isso, gente. Estamos terminando por aqui. Aguardamos vocês aqui para um bom café, para trocas. Venham ocupar esse espaço que é nosso. A gente também está com uma campanha de apoia-se, se você quiser apoiar o café, a continuar funcionando, a continuar pulsando arte. O Pix é bangacafé@gmail.com. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Beijo.